Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo. Estou aqui para fazer esse vídeo para falar sobre a revista da Escola Dominical, que fala nesse trimestre o desafio da evangelização. Nós estamos na aula, na lição 4, que fala o trabalho e atributos do ganhador de almas. Nós vamos abordar assuntos muito importantes, como quais são os atributos de um ganhador de almas, como ser sóbrio, como o ganhador de alma deve saber da importância do reino de Deus, do seu ministério. Nós vamos falar sobre o amor de Deus, também sobre a atuação do Espírito Santo nesse trabalho de ganhar alma para o reino de Deus. Nós vimos aqui o texto áureo que fala, mas tu ser sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5, que o verdadeiro ganhador de alma, ele tem que ser sóbrio. O que é ser sóbrio, né? Também fala aqui na verdade prática sobre a missão do evangelista, é falar de Cristo a todos, em todo lugar, em todo tempo, em todos os meios possível. Então nós vamos ver sobre isso aqui. Fica comigo até o fim que nós vamos abordar esses assuntos muito importantes. Então nós vamos ver como deve ser o ganhador de alma. Em primeiro lugar, ele deve ter um compromisso com Deus, compromisso com o reino de Deus. Não é compromisso com o homem, não é compromisso com, com políticas, não. É compromisso com o reino de Deus. E, em segundo lugar, ele saber que o amor, a esperança e a fé são requisitos importantíssimos para evangelizar e levar todas as pessoas. Amor ao próximo, amor incondicional, falar desse amor de Deus, né? Levar esperança ao mundo perdido, as pessoas que não têm esperança, levar a esperança de uma vida eterna, levar a esperança de uma vida com Deus, esperança de ter comunhão com Deus, de ser suas vidas transformadas pelo poder de Deus. E também a fé, que é essencial. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o elo que liga o homem a Deus. Se você não tiver fé, você não pode ganhar almas para Jesus. Como é que você vai falar? Então a fé, ela é fundamental na vida daquele que quer ser um ganhador de almas para o reino de Deus, trabalhar, prestar serviço ao reino de Deus. Então a fé é a palavra de Deus, a nossa regra de fé, nossa regra de prática, e nós temos que estar ligado nesse movimento da fé, porque não é o crer, não é crer qualquer coisa. Fé existe aí de várias maneiras, mas essa fé que nós falamos é a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a fé transformadora, a fé renovadora das nossas vidas, sendo transformada pelo poder de Deus. É uma fé que ela é sobrenatural, não é a fé de qualquer forma, de qualquer fé. É a fé transformadora, a fé sobrenatural, que nós temos que saber disso. Então, o ganhador de alma, ele tem que ter essa convicção da sua fé, da sua comunhão com Deus, do seu compromisso com o reino de Deus. Então, nós vamos começar agora sobre os atributos, o trabalho e atributos do ganhador de alma. Qual é, né, os atributos que o ganhador de alma ele deve ter? Então, o atributo, em primeiro lugar, o que é atributos? Atributo é aquilo que é próprio de alguém ou de algo. São características ou termo que acrescentam um sentido de qualidade da pessoa. Então, atributos são características de alguém. Então, o ganhador de alma, ele tem que ter uns atributos de ter uma concepção firme, de ser sóbrios. O que significa ser sóbrio? Como nós lemos aqui no textuário, que lá em 2 Timóteo capítulo 4, 5 fala
que o crente ele deve ser sóbrio. Ele tem que ser sóbrio. Sóbrio significa ser moderado, temperado em todas as coisas. Que coisas são essas? No comer, no beber, no falar, no vestir e em outras coisas. No meio da tua família, você tem que ter um bom testemunho. Onde no trabalho, no seu trabalho, na faculdade, onde nos teus vizinhos, no teu bairro, na tua cidade, você que tem que ter uma, um bom testemunho de vida, né? Ser sóbrio, ter consciência dos seus atos, ser firme na sua concepção, né? Ser equilibrado, não ter vício algum, não viver de qualquer maneira, mas viver moderadamente, viver simplesmente fazendo a vontade, estar no centro da vontade de Deus. Você, para ser um ganhador de alma, ele tem que dar um bom testemunho. Por quê? Porque se ele tem uma missão, a missão do evangelista é falar de Cristo, ele vai falar de uma pessoa especial, de Jesus. Ele vai falar do evangelho, levar boas novas. Então é uma missão, uma responsabilidade que está nas suas mãos, e ele deve, em todo o tempo, estar ali sendo sóbrio, equilibrado. Equilibrado tem uma estrutura psicológica, né? Equilibrado psicologicamente, sem nenhum desvio de conduta. Então isso que é ser sóbrio, porque ele vai levar o evangelho, a Bíblia fala que é em todo lugar, em todo tempo, em determinadas situações. Muitas das vezes o ganhador de almas surge o imprevisto, ele vai estar ali, surge algo para ele fazer, ele está ali, ele tem que estar com a sua conduta impecável. Esse é o verdadeiro ganhador de almas para Jesus, que Deus quer que nós sejamos, porque de qualquer forma não pode aí levar essa mensagem, porque você está prestando serviço para o reino de Deus. Não é de qualquer forma que você vai estar aí trabalhando. Você é um trabalhador para o reino de Deus, você agora está prestando serviço para o reino celestial, para o grande rei dos reis, senhor dos senhores, então você tem que estar impecável. Você tem que estar numa situação impecável. Muitas das vezes você está em determinado lugar, você está numa fila de banco, você está num lugar que muitas vezes você não está ali para evangelizar, mas surge um imprevisto, surge alguma coisa, você tem que dar uma palavra, você tem que ser ali servo de Deus, você tem que estar preparado. Que muitas das vezes nós temos que estar todo o tempo preparado. Porque muitas das vezes acontece um acidente, acontece algo, alguém fica desesperado, você tem que socorrer e você tem que estar levando a mensagem de Cristo. Mensagem de esperança, como eu falei, esperança. Muitas vezes alguém sofre um acidente, suas palavras têm que ser esperança. Você está em uma situação, você precisa socorrer alguém, suas palavras têm que ser de esperança como crente. Mesmo que você não vai falar do evangelho em si, mas você vai falar, acalmar alguém com mensagem de esperança. Né? Às vezes aconteceu um acidente, a vítima está caída, a vítima está determinada sem poder se locomover, sem poder fazer. Você, o que é que você, como servo de Deus, ganhador de alma para Cristo, fala assim: não se preocupe, eu estou aqui do seu lado. Sua bolsa está ali, eu vou tomar conta. Cadê seu celular? Eu posso fazer uma ligação para a tua família? Não se preocupe, a sua família já está a caminho. O socorro, já liguei para o socorro está a caminho. Calma, Deus está no controle da situação. Deus está já acalmando. Posso orar por você? Posso fazer uma oração? Você está ali prontificado para orar para a pessoa. Cada situação tem que ter uma sabedoria, que envolve, né, um determinado acontecimento, envolve algo que você tem que ter a palavra certa no momento certo. Calma, Jesus está contigo. Jesus está aqui, ele já acabou de chegar. Quando alguém está no aflito, aconteceu até um desespero de morte, alguém perdeu um ante querido, um ganhador de alma,
o trabalhador do reino de Deus, ele tem que trazer uma palavra de conforto. Quando alguém está desesperado, o que ele tem que falar? Olha, Jesus acabou de chegar. Ele já está acalmando o teu coração. Segura aqui na minha mão. A minha mão pode ser a mão de Cristo, de Jesus. Ele vai te acalmar. Essa situação vai passar, você vai ver, vai dar tudo certo. Não fique desesperado. Deus está no controle de todas as coisas. Jesus, ele te ama. E você começa. Não precisa você falar assim, vamos para a minha igreja. É uma situação inesperada. Mas você está ali, você tem que fazer seu papel como ganhador do reino de Deus. Ganhador de almas. Você quer me dar seu telefone para depois eu ligar para você e ver como ficou a situação? Você vai deixar aquela pessoa tranquilizada, você pega o telefone, mas depois outro dia você liga, ou de tarde você vai ligar, vai falar como é que você tá, você ficou bem? Olha, Deus está no controle. E aí já passa uma amizade, já passa um dia você já liga, já convida para a sua igreja, já convida para assistir um culto. Então é assim que é o ganhador do reino de Deus. Não é só que você vai entregar um folheto e falar Jesus te ama e te ama. Né? Então, determinada situação. Tem pessoas que entram em depressão, você vai passando, alguém queira se jogar de uma ponte, você está ali, você vai ficar de braços cruzados, ganhador de almas para Deus. Ele vai lá, ele vai interagir. Ele vai lá e vai falar assim, peraí, você não vai fazer isso. Você sabe o que acontece na eternidade? Você tem noção da eternidade sem Cristo? Vou chamar o resgate, vou chamar o socorro, vou chamar o corpo do bombeiro. Segura aqui na minha mão, você não vai fazer isso. Calma. E começa a passar algo. Jesus acabou de chegar, eu chamei ele. Eu chamei Jesus. Ele está aqui perto de mim. Segura aqui na minha mão, porque se você segurar a minha mão, você está segurando a mão de Cristo. Jesus, ele te ama muito, ele não quer que você vá para a eternidade sem ele. Esse é o ganhador de almas para Jesus. Então, é o amor ao próximo, incondicional, que revela o amor de Deus na nossa vida. E isso, ele tem que ser passado em todo o tempo do nosso dia a dia, da nossa vida. Né? Tem tempo. Quantas vezes nós temos um vizinho, nós temos uma pessoa que tem uma criança doente, um filho, mãe, quando vê um filho desesperado, e você tem condições de chegar e acalmar, falar, calma, calma, não se desespere, Deus está no controle. E muitas das vezes nós não fazemos isso. Trabalhador do reino de Deus, abre a tua boca, abre o teu coração. Derrame o amor que Cristo derramou por nós, deixa encher o nosso coração para que nós possa transbordar isso para as pessoas. E nós vemos que muitas pessoas que se dizem ganhador do reino de Deus, eles estão muitas das vezes preocupados com o seu ministério, falam muito do seu ministério, meu ministério é importante, meu ministério de louvor, meu ministério de pregação, meu ministério de evangelista, meu ministério. Mas nós sabemos que o verdadeiro ganhador de alma, ele está preocupado com o seu ministério, está preocupado com o reino de Deus. Ele sabe que o reino de Deus é maior do que o seu ministério, do que qualquer ministério. A obra é maior do que o obreiro, né? A palavra de Deus, ela é mais importante do que o pregador. Ela é mais importante, ela está lá em cima, não tem nem comparação. A missão, ela é maior do que o missionário. O ID de Jesus é uma ordem de Cristo e não ordem dos homens. Não nasceu no coração do homem, mas nasceu no coração de Deus. Levar essa mensagem de amor e de esperança. E o amor às almas, ela tem que ser incondicional. Levar as pessoas à luz, tirar das trevas e mostrar a luz de Jesus Cristo. Evangelizar e por todos os cantos foi a ordem de Cristo. E nós vemos também a importância do Espírito Santo, né? Espírito Santo de Deus, o conhecimento da palavra. Porque tem muitas pessoas que querem evangelizar, mas ela não lê a Bíblia, não busca meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus e quer fazer a obra de qualquer jeito. Nós temos que tudo tem uma base, a base é a Bíblia. A base é a palavra de Deus para evangelizar toda a criatura. Então nós temos aqui que conhecimento, conhecer profundamente a palavra de Deus,
conhecer o que é que Deus tem, conhecer o plano da redenção de Cristo, o plano de salvação de Cristo, o que Deus tem preparado na eternidade para todos aqueles que nele crê. Nós temos que ter tudo isso, conhecimento, porque aí nós vamos falar o quê? Quando você abrir a boca, se você não tem base bíblica. Então você tem que meditar também na palavra do Senhor. Ler a palavra do Senhor, orar e ler e meditar. Para estar fazendo, né? O papel da oração é muito importante. Para estar levando as pessoas, a toda criatura, todo aquele que nele crê e for batizado será salvo. Todo aquele que crê, esse crê tem que crer na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também a espiritualidade, o Espírito Santo. Não deixar o Espírito Santo de lado. Ser batizado, buscar a virtude do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo, buscar toda esse poder sobrenatural do Espírito Santo. Como eu falei antes, se alguém precisar de uma oração, você tem que estar pronto para orar. Se chegar um endemoniado e alguém falou, vem me socorrer, você tem que estar pronto para expulsar esse demônio. Então o Espírito Santo é indispensável no reino de Deus. Ele está em nosso meio para nos auxiliar, para nos ajudar. Porque é o Espírito Santo que faz a obra. Nós abrimos nossa boca, mas quem é Deus que faz toda a obra. E aí nós vamos levar essa palavra de amor, de esperança a toda criatura. E o Senhor Jesus, Ele nos capacita, Ele que nos capacita, Ele que nos ajuda e Ele que nos acompanha em todo o tempo. Então essa, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, essa é a mensagem e o vídeo que eu estou fazendo. Eu espero que você gostou. Você clique aí, dá um ok. E Deus abençoa. Toda semana eu vou estar gravando um vídeo para nos auxiliar e nos abençoar em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Eu agradeço a todos.